Fala rapaziada do canal Joga Fácil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Santos versus Novo Horizontino. O Peixão venceu o Novo Horizontino com um gol do Gabigol, é isso mesmo que vocês estão entendendo. A gente vai comentar sobre isso, eu vou analisar um pouco da partida, algumas peças ali que eu achei interessante por parte do Vojvoda de ter colocado ou não. E vou falar também sobre a vida do Gabigol, o que isso representa, o que eu acho, e é isso, beleza? Já quero pedir para vocês se inscreverem, curtir aqui o canal, tá? Eu vou tentar voltar a soltar mais vídeo. A rotina minha aqui acaba complicando um pouco, eu tenho muitas metas esse ano, então eu quero atingir elas e uma delas com certeza é gravar mais vídeos sobre Santos, sobre o Brasileirão, Paulista, sobre todos os campeonatos que a gente puder e tiver a oportunidade de fazer vídeo aqui durante esse ano, né? Esse ano tem Copa do Mundo, então eu quero trazer muito conteúdo para vocês aqui, tá bom? Gente, um recado também para vocês, a gente vai ter agora algumas lives, tá? Então, vão começar a acontecer algumas lives agora com alguns colegas, alguns amigos. Os parceiros estão querendo somar muito ainda desse projeto aqui desse canal, então logo mais vocês vão estar vendo aí algumas lives nossas avaliando o mercado de alguns times, avaliando elenco de alguns times e partidas também, vou trazer alguns convidados. Então assim, daqui pra frente a gente vai estar recheadíssimo de conteúdo, tá bom? Vamos lá pra partida, pessoal. O Santos ganhou de 2-1 no Novo Horizontino, e assim, uma partida em que eu tava com as expectativas até baixas por conta de resultado, mas é mais um pé atrás meu como torcedor do que um cara que analisa de fato, ele tá analisando elenco e tudo mais do tipo. Então assim, esse meu lado torcedor tava me deixando um pouco pé atrás a respeito do resultado. O Santos tinha um tabu gigante de não ganhar contra o Novo Horizontino, se eu não me engano, tá? Eu não tenho essa certeza aqui agora, mas o Santos não ganhava do Novo Horizontino fazia tipo 8 partidas, vocês têm noção disso? Isso é uma loucura, pô. Tá entendendo? O Santos, inclusive, se eu não me engano, perde contra o Novo Horizontino dentro de casa no Paulistão de 2024. Com gol do Rômulo e tudo, que aí o Rômulo faz um belo campeonato, aí o Palmeiras vai lá e contrata o Rômulo depois e tal. Então, assim, Rômulo, inclusive, que jogou a partir de hoje, já eu chego lá também. Pô, o Palmeiras contratou, o que ele tá fazendo no Novo Horizontino? Já a gente chega lá. Mas, assim, o Santos começou muito bem mesmo. Eu até gostei da forma como o Santos se posturou. O Santos estava com o Lautaro, Cabadeiro e Gabriel Barbosa, né, o Gabigol, como centroavante. Então ele tinha o Cabadeiro como atacante na ponta esquerda e o Lautaro na direita, fazendo essas alas ali, né? E o Gabigol centralizado ali como esse centroavante, esse 9, né? Então o ataque foi esse. Eu quero comentar mais sobre essa parte, né? Teve o Rolezzi ali também como meia atacante, né, o meia armador, e ele participou muito do jogo. Mas assim, o Santos começou bem. Então, como foi esse começar bem? O Santos pressionou quando tinha que pressionar, o Santos tinha um controle da bola e teve muita posse de bola e distribuiu bem o jogo, tava indo nos espaços certos. Eu tava gostando até da partida do Santos, tava me surpreendendo, não vou negar. Início de temporada, os caras não conseguiram treinar, os caras não conseguiram fazer quase nada. Então assim, foi poucos dias para pegar de novo esse ritmo do elenco. O Gabigol já foi titular de cara, então assim, tinha muita coisa que precisava ser ajustada, que não deu para ser ajustada nesse tempo curto de treino que o elenco teve. E aí, o Santos tentando achar um gol ou outro, até tem um gol impedido ali do Gabigol, né? Não lembro quem agora, não sei se é o Escobar, lança uma bola ou se é o Zé Ivaldo, que fez muito isso durante toda a partida, lança essa bola lá de trás e quem domina ela é o Arão, e aí o Arão domina já ajeitando pro Gabigol fazer, e o Gabigol pega e dá uma fatiada muito bonita, e é gol assim. Aí a Vila Belmiro já foi pra loucura, né? O Gabigol mal volta e já volta fazendo gol, aí todo mundo foi pro caralho. Mas assim, o gol tava impedido, e por muito, o Arão tava muito impedido. Mas o Santos pressionando, mostrando a que veio, né? E aí o Gabigol tem uma outra chance depois, essa não estava impedido, mas ele tenta de novo, aí o goleiro defende. E o que eu quero ressaltar é que deu pra ver que ele tá pegando um pouco melhor na bola, tá? Eu não esperava alguns chutes tão bons quanto a gente teve do Gabigol nessa partida. Eu não tava esperando isso, muito por conta do que foi o Gabigol do ano passado e o que vem sendo o Gabigol nos últimos anos. Mas os chutes ao gols que o Gabigol deu nessa partida de hoje, e a postura dele me surpreendeu muito.
Então foi muito consciente no chute que ele estava dando. Ele tem uns 4 chutes, eu acho, 5. E assim, 4 deles, assim, ou foi no goleiro, ou um deles estava impedido, né? Que foi o gol, inclusive. E o outro é o gol de fato, que é quando ele faz o gol do Santos, né? Mas já já a gente chega lá. E aí o Novo Horizontino volta, né, a pegar um pouco do controle da partida, né? Volta não, ele tem um pouco do controle da partida. E aí fica nessa, uma hora tá com o Novo Horizontino, outra hora tá com o Santos. Só que o Novo Horizontino não consegue ser tão incisivo assim quanto o Santos foi, né? Em alguns momentos. E nessa de lá e cá, o Santos, na oportunidades que tinha de matar o jogo, não conseguiu. O Novo Horizontino foi lá e numa única oportunidade, assim, escrachada com gol, né? Apesar deles terem chegado algumas vezes, nenhuma delas foi com chute ao gol tão bem aberto. E na primeira que acontece, o Santos tomou o primeiro gol, numa jogada que o Rômulo consegue trabalhar ela, dá pro lateral esquerdo, ou pro lateral não, perdão, pro ponto esquerda, e o ponto esquerda bate ajeitando e pega no canto, no outro canto do Gabriel Brazão. Assim, muitos questionaram, falaram até que era defensável e tudo mais. Eu acho que não, porque o Adonis Frias na hora tenta fazer o corte, e nessa dele tentar fazer o corte, o jogador pode acabar ficando na frente do goleiro, né? E aí o goleiro não consegue ver muito bem se ele já cai ou não. E aí, Novo Horizontino 1-0. Aí a torcida fica a loucura, né? A torcida esquece tudo, já baixa aquele nível, já. Porque, pô, primeira partida do ano, o Santos já começa perdendo dentro de casa. Nossa senhora. E tinha alguns contextos também, né? Todo mundo achou que o Robinho Júnior ia entrar, porque agora o Guilherme saiu e tudo mais. Aí o Vojvoda simplesmente vem com o Cabadeiro, que jogou uma boa partida, tá? O Cabadeiro fez até uma partida interessante. O problema é que ao longo dessa partida inteira, até ele ser substituído, ele perdeu muitos gols. Perdeu, assim, gols escrachados, ou então gols que ele podia tocar, lances que ele podia tocar pro Gabigol ou pro outro atacante, ele não tocava e tentava chutar e a jogada não virava nada, sabe? Então assim, ele até jogou bem, correu muito, correu demais da conta, mas nesse último toque, para ter aquele último tato, ele não conseguiu ter. E aí a torcida começou a ficar nervosa, né? Óbvio. Pedindo o Robinho, porque o moleque não entrou de primeira, não foi titular de logo de cara. O técnico já fica nessa também. Aí o time começa meio que assim, né? Tu começa a sentir um pouco da pressão também do momento. E aí o Novo Horizontino dá uma crescida, de certa forma, e volta a ser pressionado, né, pelo Santos e fica nessa e tal. Mas aí o Santos consegue meio que regularizar com um gol do Gabigol, assim, quase no... Acho que, se não me engano, foi no finalzinho do primeiro tempo. Assim, quase acabando, a bola toca Não, perdão, o Santos vai pro segundo tempo perdendo. É verdade, o Santos vai pro segundo tempo perdendo. Na verdade, o Santos faz o gol na entrada do segundo tempo, no iniciozinho dele. Se eu não me engano, foi aos 52 do segundo tempo, o Santos faz o gol com um passe de goleiro. E aí nessa, o Cabadeiro já não volta mais, muito por conta da torcida estar implorando pro Vojvoda colocar ele, né? E aí o Robinho entra e a partida começa a se tornar um pouco mais dinâmica, porque se antes ela estava passando muito pelo lado direito aqui, com o Lautaro, o Rolheiser, porque o Rolheiser cai mais para esse lado, agora ela começava a ter esses dois lados, né? Começa a ter o lado do Robinho, que é a outra ponta, e começa a ter o lado do Rolheiser aqui, que desce um pouco mais também para essa ponta, junto com o Lautaro. Assim, o Vojvoda ele conseguiu ter mais apoio ao Gabigol, que numa dessa, brigando ali com o Rolheiser lá na frente, ele consegue chutar a bola masca na frente dele, ele pega e dá um totozinho que sobra pro Gabigol, e aí o Gabigol pega e faz um belo gol. E aí, a partir desse gol, o Santos consegue se impor mais, né? Ele comemora, assim, só voltar um pouco antes. Ele comemora, faz o muque, aí manda coração pra todo mundo. Aí o Neymar fica maluco também. O Neymar que tava assistindo com toda a família ali, a irmã dele, né? Que é a namorada do Gabigol, os pais e tudo mais. Os pais do Gabigol estavam ali também, junto com a irmã dele também. Então, assim, comemora e manda. E, tipo assim, o primeiro gol do Santos é o do Gabigol, e o primeiro gol do Gabigol logo na primeira partida. Então, assim, todo mundo foi à loucura, né? Eu comemorei bastante, não vou negar. Apesar de ser um cara que não queria que o Gabigol tivesse vindo pro Santos. É até difícil falar, assim, porque ele acaba de fazer gol, óbvio. Mas muito por conta de tudo que o Gabigol já fez contra o Santos, né? Algumas falas, algumas atitudes e tudo mais, mas já a gente entra nisso. E aí,
a gente retoma essa partida, né? E aí o Santos consegue ter mais controle de novo da bola, consegue cuidar um pouco melhor disso. Alguns erros bobos de marcação, de lances de volta. O Santos foi muito mal em alguns setores, como o lado ali do Escobar, na minha opinião, muito mal. O Escobar estava muito abaixo. O Escobar estava vindo de uma lesão, então assim, ó, é a reestreia dele, né, de certa forma. E não gostei nem um pouco da partida do Escobar, muito apagado, e nos lances que tava muito assim, sem saber onde que ele ia tocar, o que ele podia fazer, e numa dessas eu tentava voltar a bola, ou às vezes segurava demais, e aí os atacantes que estavam pressionando roubavam a bola. E numa dessas o Santos totalmente exposto. E nessa disposto, eu percebi que o Santos estava jogando muito avançado. Eu não sei se foi por conta do adversário e tudo mais, ou se é a nova proposta do Vojvoda. O Santos fez uma marcação-pressão enorme, em umas linhas muito avançadas. Tem o lance de estar jogando em casa também, claro, óbvio, mas assim, é algo para ficar atento e tomar cuidado. Não sei se vai ser o caso do Santos jogar sempre assim. A gente vai jogar contra o Palmeiras no meio da semana, a ver como que o Vojvoda vai preparar esse time. Mas do lado do Escobar eu não gostei nem um pouco. O Escobar só está jogando também por conta da venda do Souza ao Tottenham. E aqui eu quero deixar uma fala para vocês que assim é muito comum no Santos hoje em dia, óbvio, né? Mas assim, o Santos ele tem um ciclo infinito. Ele faz algo assim vai e volta o tempo inteiro, esse ciclo do Santos. É triste, mas é fato. Deixa eu só pegar aqui para vocês, que eu até postei, até tem algumas curtidas lá no Instagram do Santos. Eu postei no Twitter a seguinte coisa: o Santos tem um ciclo. Ele vende a joia, daí ele pega esse dinheiro da joia, contrata um bagre qualquer, ou algum jogador ruim, sendo que era só não ter vendido a joia, mas ele contrata esse jogador ruim chega, é titular e tudo mais, e o técnico continua insistindo, continua sendo teimoso, e o cara é muito ruim. O Santos só gastou dinheiro à toa, daí o Santos vai lá e promove o moleque da base, a torcida tem que ficar implorando pro moleque ficar entrando, pra mostrar o tanto que ele é bom. O técnico não quer, até que o Bagre, de alguma forma, não aguenta mais jogar na Vila, porque a Vila tá um terror pro cara, aí o moleque da base joga. Quando o moleque da base joga, já é tarde demais, porque aí ele jogou muito, chegou perto de alguma janela de transferência, o Santos viu, com bons olhos à venda, algum time chegou aqui, não, vamos pagar uma merreca, porque ele jogou poucas partidas, ele tem poucas minutagens. Por que não? Por que a gente não paga uma merreca? Porque a gente sabe que ele é bom. Por que eu vou pagar caro num maluco desse? Não vou. Aí o Santos, não, beleza, pode vender. Pega esse dinheiro da venda, contrata o jogador caro de novo. Caro e ruim. Aí fica nesse ciclo. Esse é o problema do Santos. Esse ciclo eterno. De não usar a base direito. E quando usa, esse ano inclusive, que era para começar com o Souza, ofensivo demais da conta, um jogador extraordinário, joga muita bola solta. O Campeonato Brasileiro do Souza é muito bom. Ele entrou poucas vezes, na metade do meio do ano para frente, que ele pega uma certa titularidade, muito por conta também do Escobar ter sido lesionado, que ele joga e demonstra um talento enorme. O Souza é muito bom, gente. O Souza que foi vendido ao Tottenham, assim, informando vocês aqui também. Voltando assim, então, ao jogo, né? Aí o Santos pressiona, tenta de novo, e aí o jogo começa a ficar um pouco mais cansado, porque as duas equipes pressionaram bastante, tentaram muito o jogo estava lá em cá em alguns momentos, e nessa o Santos, bem no final do jogo, se eu não me engano, foi aos 84, eu acho, aos 89, olha para vocês verem, com o Igor Vinícius, que está jogando uma bola tremenda. O que o Igor Vinícius está jogando no Santos, assim, a galera brinca com o Cafu, é loucura, tá, gente? Óbvio. Mas, assim, é muito foda o jeito que o Igor Vinícius tá jogando com a camisa do Santos. O cara chegou, cotado da merda, tirado da merda, foi escorraçado lá no São Paulo, e com razão, não tá jogando nada lá. Mas aqui no Santos ele tá brocando uma bolinha muito boa, ao ponto de vocês entenderem que quando o Mike entra, a gente pega o Igor Vinícius. Mas isso também fala muito sobre o Santos também. E aí, num cruzamento do Igor Vinícius, dele tentar cortar ali duas vezes do lateral do Novo Horizontino, ele consegue cruzar e vai no pé do Tassiano, que faz o gol. O Tassiano, inclusive, foi o herói da nossa continuidade na Série A, né? Como o futebol tem suas loucuras. O Tassiano que faz o gol da vitória, né? E aí o gol de virada do Santos. Então, assim, uma partida boa, foi muito divertida. O Santos poderia ter feito um placar mais elástico em alguns momentos, por ter sido ofensivo demais e ter tido oportunidades para isso, oportunidades claras, mas por erros do Cabadeiro e erros de saída em alguns momentos,
de posição, o Santos acabou não conseguindo isso e trouxe mais dificuldade para si próprio no final das contas. Mas a partida foi bem divertida, assim, se querem a minha opinião, tá? Eu gostei de ter assistido, mostra que o time ele tem peças ali que dá para ser usada durante o ano, porque a gente vai precisar, porque esse ano a gente vai ter 4 competições, né? Então a gente está no Brasileirão, Copa do Brasil, Paulista e Sul-Americana. E teve muitos desfalques, né? A gente não teve Souza, não teve Bom Tempo, a gente não teve Vitor Hugo, que está sendo vendido ao Galo, né? Teve a chegada agora do Gabriel Menino, mas não pôde estrear ainda. E não teve Neymar, né? Que é uma das principais peças, né? E o Souza, como eu falei, que tá virou desfalque. Mas sobre a partida foi isso, eu gostei bastante, vitória importante, o Santos precisa vencer o Campeonato Paulista. Para quem quer ser campeão, precisa da vitória e precisa, óbvio, isso é óbvio, mas eu digo que precisa vencer a maior quantidade de partidas possível para se tornar o primeiro colocado. O primeiro colocado é o que define esse campeonato por completo, praticamente, gente. Em anos que eu não sei o que é um segundo colocado, ou terceiro, ou quarto, não sei, ganhar do primeiro colocado na final, porque é em casa, é no seu mando. Você define literalmente o mando dos jogos dessa reta final. Então, assim, é importantíssimo que o Santos consiga pontuar o máximo possível para ser o primeiro colocado. Se quiser ser campeão, né? De fato, se o time tiver colhão para isso e conseguir, obviamente. Agora, sobre o Gabigol e a vinda dele. O Gabigol, ele tinha tudo para ser um dos maiores ídolos do Santos ao lado do Neymar nesse século, né? Acho que muito se passa pela continuidade dele, mas que não ocorreu, né? Se passaria pela continuidade dele no Santos ali a partir de 2018 para frente, mas acabou que não deu certo. O Gabigol, não vou pegar aqui a história que o Gabigol tem, que senão vamos estender demais aqui. Ele tem uma história gigantesca no Santos, é um dos artilheiros do século, se não for o terceiro ou quarto, algo assim. O Gabigol tem 84 gols com hoje 84, 85 gols com a camisa do Santos. Ganhou 2 paulistas consecutivos, foi artilheiro de Copa do Brasil, artilheiro de Paulistão, artilheiro de Brasileirão em 2018, ele é artilheiro pelo Santos. Mas a forma como ele sai do Santos é algo que já deixou todo o torcedor meio assim. Para quem que ele sai pro Flamengo, que na época assim era aquele rival do Santos, que o Santos brigava lá no topo, obviamente acabava enfrentando o Flamengo, né? E era esse rival dessa forma. Quando ele faz gol no hat-trick que ele faz, se eu não me engano, na Vila Belmiro, ele comemora como se não existisse outro time. E aí quando ele fez gol no Flamengo pelo Cruzeiro, ele não fez nenhuma comemoração. Aí o torcedor santista ficou nessa, sabe? Assim, bem chateado com esse tipo de atitude. Algumas falas dele, essa brincadeira dele, ele já recusou o Santos quando o Santos precisou dele. Na metade do ano da Série B, o Santos queria fazer um pré-contrato para ele vir para o Santos no início do ano e ele não quis. Ele recusou. E quando deu a virada do ano de 2024 para o ano de 2025, ele simplesmente ficou nessa brincadeira de dizer para onde que ia, vou ou não vou e tal, e iludiu um monte de santista, inclusive eu, que tinha isso aqui de esperança do Gabigol vir para cá, porque é esse jogador midiático e tudo mais, que era bom de bola e tal. E ele pega e acaba saindo o anúncio dele de que ele ia pro Cruzeiro, que os cruzeirenses aí caiu em cima zoando santista e tudo mais. Então, assim, esse tipo de coisa vai fomeando, sabe? Vai fomentando, assim, o santista, inclusive eu. Então, assim, passa muito por isso a minha dúvida sobre o Gabigol, sobre como, o que eu acho dessa vinda dele. Ele tá em baixa, isso me pega bastante, porque não é um melhor Gabigol, a gente sabe disso. Mas eu penso que, pelo elenco que a gente tem e o plantel atual do Santos, eu acho que é uma boa opção. Eu espero muito que no final do ano ele esteja aqui com 20 gols mais e nós é campeão de alguma coisa, ou nem isso. 20 gols mais estava ótimo. Eu torço para que isso aconteça. Mas assim, não é o tipo assim, o esperado. Porque não é esse Gabigol que a gente está vendo mais. Ele não faz uma temporada assim decente. Tem muito tempo, acho que desde 2022 que ele não faz uma temporada decente assim, nem pelo Flamengo e muito menos pelo Cruzeiro. Pode ser que seja agora no Santos que ele resgate isso. Só nos resta esperar, mas entre Lautaro, Tiquinho e Gabigol, com certeza eu ficaria inteiro Gabigol com essa camisa nova, tá? Essa é a minha opinião sobre o Gabigol. André, você contrataria, teria trago o Gabigol? O André, torcedor, não teria trago, mas agora o André virou uma oportunidade de mercado, não pagaria o salário que ele está recebendo também pelo Santos. Mas como é um empréstimo, talvez a gente fosse atrás sim do Gabigol.
como um cara que analisa e tudo mais. Como torcedor, de forma alguma eu teria atrás do Gabigol, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Acabei me estendendo aqui, mas estava com saudade de gravar para vocês. Volto a dizer, peço para vocês curtir, compartilhar esse vídeo aqui, comentar o que vocês acharam do vídeo, tá bom? E volto a falar, a gente vai fazer mais vídeo, a gente vai produzir mais live aqui, uns parceiros estão chegando aí para me ajudar, e é só gente assim que entende muito de futebol, beleza? Gente, eu vou ficando por aqui, é isso, valeu e tchau!